Uma pessoa me procurou na igreja num dia de culto, dizendo que queria conversar comigo em particular. Depois de me contar sua história, ela me disse que precisava frequentar uma igreja, mas queria frequentar uma igreja que fosse verdadeira, porque, segundo ela, quase todas as igrejas são falsas. Ela queria frequentar a igreja que Jesus fundou. No primeiro momento, fiquei sem saber o que responder. É claro que eu pensei em recomendar a ela que frequentasse uma igreja batista, mas imediatamente me dei conta de que seria uma grande inverdade. A igreja batista não é a igreja que Jesus fundou. Aliás, qual é a igreja que Jesus fundou? Algumas décadas atrás, era possível contar quantas igrejas existiam no Brasil. Hoje é uma missão quase impossível. Além da quantidade, os nomes de algumas igrejas são motivos de piada. Veja alguns nomes e tire suas conclusões. Igreja a serpente de Moisés que engoliu as outras. Igreja do sétimo gole. Igreja pentecostal, Jesus vem e você fica. Igreja A de amor. Igreja Assembleia de Deus, pavio que fumega. Igreja evangélica, abominação à vida torta. Igreja evangélica pentecostal, da última embarcação para Cristo. Igreja evangélica pentecostal, cuspe de Cristo. A verdade é que a igreja vem sofrendo mudanças profundas desde a sua existência. Em Mateus 16:18, Jesus cria a sua igreja. Ele diz: Eu lhe digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Somente após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, que a igreja de Jesus entrou em ação. Podemos dizer que ele foi a sua inauguração. A igreja tinha a cara do seu dono, tinha as características de quem a criou. Os primeiros pregadores anunciavam o reino de Deus com autoridade. Pregavam o arrependimento de pecados. Os irmãos dividiam seus bens com alegria. As pessoas davam suas vidas em defesa da sua fé em Cristo. Os cristãos oravam e enfermos eram curados. Essa foi a igreja que Jesus fundou. Não tinha placa denominacional, não tinha um letreiro iluminado na porta de um templo suntuoso, não tinha líderes paramentados, nem rituais que remontam práticas falidas do Antigo Testamento. Não demorou muito para a igreja deixar de se parecer com Cristo. Quando só restava um apóstolo vivo, Jesus arrebata esse apóstolo para mandar mensagens para a sua igreja. A igreja de Éfeso tinha perdido o primeiro amor, Apocalipse 2:4. A igreja de Pérgamo tinha os seus membros pessoas que ouviam ensinamentos errados e praticavam imoralidade sexual, Apocalipse 2:14. A igreja em Tiatira tolerava a falsa profetisa que ensinava as mesmas práticas erradas dos irmãos da igreja de Pérgamo, Apocalipse 2:20. A igreja de Sardes não tinha obras perfeitas aos olhos de Deus, Apocalipse 3:2. A igreja de Laodiceia era muito rica, não precisava de Jesus, por isso deixou Jesus de fora dos seus cultos, Apocalipse 3:20. Mas nem tudo estava perdido na igreja do final do primeiro século. As igrejas de Esmirna e de Filadélfia agradavam a Jesus. De lá para cá, o que se viu foi a igreja sendo desfigurada, perdendo a imagem de Cristo e se amoldando ao mundo. A referência deixou de ser Jesus. As palavras do Mestre perderam seu efeito dentro da sua igreja. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Lucas 20:25. 300 anos depois, o cristianismo passou a ser a religião oficial do império. O que era de Deus passou a ser de César. Daí para frente, restou apenas o nome de igreja, mas não tinha nenhuma característica do seu fundador, Jesus de Nazaré. É verdade que muita coisa mudou na história da igreja nos últimos 16 séculos. Mas o que aconteceu nas décadas mais recentes ultrapassa todos os limites de tolerância. Grandes empresas ostentam o nome de igreja em suas fachadas e seus empresários, travestidos de apóstolos, bispos, missionários e pastores, constroem grandes impérios às custas da boa-fé dos necessitados da graça divina. Escândalos envolvendo líderes evangélicos, católicos e espíritas minam a fé dos que depositam sua esperança na igreja como instituição divina.
Nossa única esperança é Cristo. A igreja que Jesus fundou não é uma organização, é uma realidade invisível, o corpo místico de Cristo, o conjunto de fiéis. Paulo diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Assim sendo, a igreja de Jesus se revela na vida daquele que prega o evangelho, acolhe o necessitado, que veste nu, alimenta os que têm fome. Se revela numa comunidade local que se reúne para adorar a Deus, ser edificada na palavra e se espalha para anunciar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja que Jesus fundou está dentro dos presídios e hospitais, levando esperança aos desesperados. A igreja que Jesus fundou não está presa entre paredes, cumprindo rituais religiosos, e está viva e atuante, porque é o corpo de Cristo que está vivo e habita em nós. A igreja que Jesus fundou não se apoia em entretenimentos e programações que agradam homens a fim de ganhar almas. Ao contrário, prega o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A verdade é que só existe uma igreja, e esta não é a sua, é a igreja de Jesus. Que Deus te abençoe.